Recentemente, técnicos da Prefeitura apresentaram aqui na Câmara Municipal, em audiência pública, os dados referentes ao próximo ano. Em 2018, a Prefeitura estima um orçamento de mais de 700 milhões para o município. Mas como a Prefeitura chega a esse valor? O que engloba todo esse orçamento que o município pretende administrar no próximo ano? Esse é o tema do programa Ponto de Vista dessa semana, onde a gente vai esclarecer para você que acompanha a programação da TV Câmara qual a metodologia usada para a Prefeitura apurar as suas receitas e também fazer a sua previsão de gastos, porque muito se fala, até aqui na Câmara Municipal, que as últimas gestões superestimaram o orçamento e por isso o município sempre fecha no vermelho. Todas essas perguntas, a gente vai responder a partir de agora no programa Ponto de Vista desta semana. Conosco, hoje aqui na nossa mesa de debates, a advogada, consultora em tributos municipais, a Juliana Fernandino, que dá consultoria para vários municípios aqui da região de Sete Lagoas, dos municípios do entorno, e vai falar para a gente um pouco da arrecadação municipal. Conosco também o secretário de Fazenda, Cássio Marcílio. Está tendo muito trabalho aí, Cássio? Queria desde já agradecer pela presença. Conosco também o vereador Milton Martins, que é presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Contas aqui da Câmara, de quem acompanha para e passo aí também todas essas questões que envolvem todo o orçamento do Executivo, é onde a Câmara também faz essa apuração em audiência pública, quem demanda toda essa questão aqui na Câmara, Milton? De antemão, queria agradecer a presença do senhor e começar, para a gente começar explicando aqui, Milton, antes do Cássio explicar como que funciona a metodologia para a elaboração do orçamento, queria que você falasse um pouco da atuação da Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara, que é quem acompanha mais de perto toda essa questão, Esse ano foi muito trabalho, vereador? Muito obrigado pela presença conosco, Milton. Obrigado também, Marcelo, e todos que estão compondo conosco neste dia. Na verdade, nós tivemos várias audiências públicas, não só a prestação de conta quadrimestral, também como a discussão do plano, do PPA, do que é o plano plurianual, que vai determinar os 4 anos de arrecadação, também a lei de orçamento anual, que vai verificar os gastos de 2018, e além das prestações de contas naturais do ano. Nós fizemos o primeiro e segundo quadrimestre, e no ano que vem nós prestamos conta do terceiro quadrimestre. Então, muito se discutiu, muitas audiências nós tivemos e acompanhamos toda esta parte de arrecadação que nós vamos discutir, Marcelo, tanto para o próximo ano, como para os próximos 4 anos, de 2018 a 2021. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. O que eu quero dizer é que houve muito trabalho, muito empenho. Acredito que na próxima reunião, entre a reunião aí da próxima semana até o dia 19, nós já estaremos com todo esse plano aprovado na Câmara Municipal, para que aí o Executivo possa trabalhar tranquilamente no próximo ano. Maravilha, vereador. Cássio, secretário de Fazenda, o município apresentou aqui na Câmara Municipal um orçamento estimado em 740 milhões para o próximo ano. Como que a Prefeitura chegou nesse valor? Explica para a gente. Boa tarde a todos, telespectadores, senhores e senhoras. Na verdade, para a gente chegar nesse valor, há um estudo. A gente passa pelo PPA, LDO para chegar na LOA, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Você vê que toda projeção que a gente faz uma regressão de 3 anos e vai acima mais 4 anos. Que gera LDO, PPA para a gente chegar na LOA. Aí o que acontece, Marcelo? Quando você falou aqui anteriormente, quando superestimado o orçamento, tem gente que preocupa primeiro com o que eu vou gastar. Quer dizer, a gente já tem as despesas fixas, que é pessoal, a manutenção da máquina. Com o que eu vou gastar? E começa a enumerar. Vou fazer isso, fazer uma obra ali, fazer asfaltar, alguma coisa acolá, e vai. Na hora da arrecadação, lógico, para poder ter as despesas, vai ter que ter a receita para cobrir isso. Claro. Se ele subestimou a despesa, vai refletir na receita. E ele não vai arrecadar. Chega ao final do ano, porque muita gente confunde orçamento com dinheiro. E a verdade não é. É uma projeção que é feita. Se você faz a partir desse momento subestimado, a receita não vai acontecer. E você ainda há dotação orçamentária com saldo, claro que vai existir. Tem secretarias que entendem que isso é dinheiro e vai empenhando, não tem controle. Aí vai gerar o quê? Reza a pagar.
É o que aconteceu, a gente está passando por agora, foi mais de 100 milhões que ainda tem de reza a pagar. Quer dizer, além de gente ter que usar o orçamento 2017, né, que nós já pegamos ela pronta assim, nós tivemos que arcar com parte desses reza a pagar. Foram 3 folhas de pagamento. Então comprometeu muito também em 2017, o que vai acontecer com 2018. Então esse ano, para a gente chegar nesse orçamento, o que é que nós fizemos? Só colocando um pouquinho aqui, que as pessoas em casa precisam entender que é mais ou menos assim, você tem uma família, você projeta uma arrecadação, vamos dizer, de 100 mil reais por ano. E aí você já gasta em cima daqueles 100 mil reais, ou seja, cada filho pensa que aquilo é real. Então, quando se projeta, colocando aqui bem prático para as pessoas entenderem, quando o município projeta um valor, tem que ser um valor real. Porque se ele subestimar esse valor, ele vai acabar não arrecadando e ficando devendo. Então, é só para o público entender. Colocando como a família como exemplo. Então, você projeta, porque não tem o dinheiro, é um projeto de arrecadação. E ele acontece ao longo do ano. Só para entender, o público de casa entender mais detalhado. Até que eu ia chegar nesse ponto. Na verdade, o orçamento fiscal, que é o orçamento do município, é 766 milhões. Que a prefeitura, 636, SAI 129, FUMEP 219. Tá? É igual o Milton explicou. Diante da situação projetada do ano passado, o que foi arrecadado, é lição de casa mesmo, né? Tiramos as despesas fixas, aquelas que nós sabemos que são obrigadas a gente cumprir, isolamos elas, e a diferença, nós tínhamos um déficit de 80 milhões, e a diferença para ajustar isso, aí que foi a dificuldade. Por quê? Nessa diferença ainda tem os restos a pagar. Concorda? Você vê que a folha de pagamento hoje do município, ela está em torno de 48%, quase 49%. Você pega esse valor de 600 milhões, põe 49%, é quase 50%. Ele já está num limite já... No limite prudencial. Prudencial. Tá? Aí, como o orçamento já tinha um déficit de 80 milhões, né, o governo, tendo problema com o governo estadual, já não está passando as cotas do ICMS, IPVA, UPA. Então, nós estamos sacrificando alguma coisa ainda da receita própria nossa para poder suprir. Quer dizer, às vezes fala que o orçamento foi mal feito, mas também já não esperava essa situação. Nunca aconteceu isso do governo não passar ICMS. Primeira vez na história, eu ouço, foi a primeira vez. Tá? Mais uma dúvida? São uma série de fatores, né, secretário? Justamente. Na verdade, Agora, a folha de pagamento, ela está dando em torno de 280 milhões. Sim. Que foi o que nós apuramos no quadrimestre. Então, para ver essa receita, na verdade, tem aí 280 milhões, já está comprometido com a folha de pagamento. Essa não tem como você fugir dela, porque ela se torna mensal e ela é necessário cumprir no final do mês. Agora, Juliana, por que né, os gestores dos municípios, eles superestimam o orçamento ao invés de, como o Milton falou, que você vai gerir uma casa, você não trabalha sempre por baixo, digamos assim, ao invés de elevar a sua despesa e não ter como arcar, não ter como comprometer, né, como fazer valer aquilo que foi previsto? Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar o pessoal de casa, gostaria de cumprimentar todos que estão nos vendo aqui, cumprimentar aqui o restante do pessoal que está participando dessa mesa. E, na verdade, eu acredito que a gente tem que entender que o orçamento é uma peça fictícia. Ainda que a gente trabalhe com projeções reais, ela tem um lado bem fictício. Por quê? Porque falar que estão superestimando sempre os orçamentos é um perigo. Porque, às vezes, você faz o seguinte, você tem projeções e tem promessas, por exemplo, de convênios, que você acaba jogando no orçamento. Convênios, por exemplo, para terminar a UPA. É um convênio que tem sido esperado há anos aqui no município, salvo engano. Né? Eu nunca trabalhei aqui no município, mas eu tenho algumas notícias. Então, o valor aí desse convênio, ele sempre foi estimado no orçamento. Porque caso esse convênio fosse efetivado, que era a expectativa de todos, né, não era necessária a abertura de um crédito adicional especial. Sim, mas nesse caso aí, a UPA não é investimento. Sim, é custeio. É custeio. Quer dizer, esse a gente já entra com ele no orçamento. Investimento, igual você falou. Isso. É uma expectativa que você cria. Uma expectativa, mas às vezes mas ele vai aí no que está o orçamento, problema. Você né? cria expectativa de investimento, subestima o orçamento. Aí quando você vê a dificuldade, você não conseguiu cumprir o investimento,
vai faltar Em algum lugar. Receita vai voltar. Não, vai faltar rubrica na manutenção da isso, máquina. na manutenção. Aí e muita gente usa isso como artifício. Pega esse recurso e vai suplementar, abrir um crédito adicional suplementar Justamente. no custeio. Por isso que eu falo, quando você fala Você fictício, eu acho que hoje, pelo estudo que você faz, por tudo que você projeta, apesar das promessas que você pode ter, você não pode... Superestimar, não, Por quê? né? Você Mas pode a gente abrir tem a alguma dota- expectativa que é frustrada. Eu mas, penso na mais verdade, nesse Sim, aí o sentido. que você faz? Você cria a dotação, Sim. lógico, você não vai ter certeza, você coloca Você um valor, projeta um pelo valor menos menor, um valor, para não precisar de abrir um crédito Processo adicional especial. suplementar Sim, somente. justamente. É isso, é onde eu ia chegar. Dá um exemplo aqui. Por exemplo, Tá. no ano passado, se projetou 750 e poucos milhões. Na verdade, se arrecadou 577. Então, mas Sim. quando a gente ia para uma reunião, às vezes até com jornalistas, às vezes com as pessoas, já estavam tanto na cabeça da população que ia se arrecadar 750 e tantos milhões, Sim. que quando não se via a obra acontecer, mas a cidade arrecadou 700 e tantos milhões. Sim. Na verdade, não. Veja bem, ela estava aumentando a arrecadação, subiu 10%. Mas mesmo subindo 10% na arrecadação, eles não conseguiram chegar aos 700. Ou seja, ela estava em ascensão na arrecadação, até interessante para uma cidade, para um momento crítico que nós estamos vivendo, só que ela não atingia aquilo que ela sempre projetava. E talvez criava aí é bom você falar sobre isso, que às vezes criava uma imagem para Sete Lagoas que tinha uma arrecadação de 700 e tantos milhões, mas nunca atingia, ficava em 500 e poucos milhões, e aí o povo cobrava a obra e aonde que estava o dinheiro? Então, para o povo, fica parecendo que o dinheiro entrou e alguém acabou na sumindo. verdade, É por isso que eu tem- gostaria de a gente ouvir falar sobre isso, É. sim, para as Eu queria pessoas até- de casa. até- Sim. eu queria até completar o que o Milton está falando. Hoje está até difícil fazer orçamento, para analisar Tá. friamente, com a situação É da um crise desafio, que está. né? Está um desafio. Você faz um estudo, você projeta uma evolução, aí no momento vem a crise, né? E o governo de Minas está enfrentando uma crise séria. Quer dizer, não estão cumprindo constitucionalmente legal o que é para cumprir. Quer dizer, nos prejudica. Aí você vai avaliar a situação do orçamento, Você não consegue. não consigo, eu Uhum. não vou conseguir cumprir. É por isso que Também, é importante dizer que o orçamento é uma peça fictícia, mas que, por óbvio, tem que ser baseado na realidade. Claro, claro. Quando você prevê rubricas orçamentárias para investimento, o ideal, né, seria fazer o que o secretário acabou de dizer. Você prever rubrica, no entanto, no valor bem aquém do valor que seria quando celebrado o convênio. Porque aí viria para a Câmara apenas uma suplementação se estivesse fora daquele limite autorizado para suplementação por decreto. Sim. Né? E muitas vezes, quando chega projeto de crédito suplementar na Câmara, a população às vezes questiona, mas o que é isso? Estamos tirando dinheiro de um lugar e colocando dinheiro no outro? Então, quer dizer, a população não consegue compreender Não. exatamente. E não é, a gente está falando, né, de orçamento, a gente não está falando de dinheiro. Né? Então, é isso que é importante dizer. Eu acho até salutar quando o Legislativo é consultado com relação a créditos suplementares. Isso quer dizer que o Poder Executivo está sendo diligente na execução do orçamento. Pelo menos é uma visão que eu tenho a respeito disso. Claro. Né? Então, a população realmente não consegue entender a diferença entre orçamento e execução financeira, né? Que existe uma grande diferença. Agora, também não é saudável superestimar o orçamento, né? Dizer que se eu hoje tenho um salário mensal de R$2.000, o que eu posso prever para o ano que vem seria aí um 6%, não vai dar nem isso, né? Mas seria aí um 6% de correção monetária no meu salário, vezes 12, vezes 13, né? Com o 13º. E, como na casa da gente, o município é a mesma coisa. A gente tem as expectativas de receita, né? Só que hoje a crise que assola os municípios é tão grande e o desrespeito do Estado e da União com os municípios é tamanho Verdade. que Verdade. nem mesmo expectativa os municípios estão podendo ter. Por quê? Porque o ICMS, por exemplo, é um recurso constitucionalmente garantido ao município, Artigo certo? 168. 25% do ICMS tem que vir para o município. Por uma lógica arrecadatória, isso cai nos cofres do Estado, mas toda terça-feira o índice calculado deve ser repassado para a conta do município. O que a gente pode dizer hoje é que o Estado já tem dado pelo menos
2 semanas de golpe nos municípios. Isso é um grande golpe. Por quê? Porque isso é apropriação, inclusive, indébita do Estado. Sim. Isso é crime, certo? Sim. Da mesma forma, o Estado faz com os recursos da educação, da merenda escolar. Da mesma forma, o Estado faz com os recursos da saúde. E o município, que é o grande prestador de serviço, porque somos nós, os municípios, que prestamos os serviços, né? Quando você vai no hospital em 7 Lagoas. Você não vai no hospital em Minas Gerais. A ponta da linha né? está no município. A ponta da linha é o município. Todos os principais serviços públicos de educação básica, saúde básica, são prestados pelo município. E para piorar a nossa situação, os gastos, que é o outro lado que são as despesas, né? O Estado também não está assumindo a parte dele. Por quê? O município paga estagiário para o fórum, paga gasolina para a polícia, paga gasolina para o corpo de bombeiro. Isso tem que estar no orçamento do Estado. Então, o município ainda tem gastos que não são dele. Sim. Mas acontece que se você não paga a gasolina lá da polícia, o que acontece? O carro para. Olha que bonito Estado. Isso é um golpe na autonomia dos municípios. Aqui mesmo nós temos vários funcionários que são cedidos pela Prefeitura Municipal, que seriam funcionários que estão dentro do contexto para as delegacias ou para... são setores que seriam geridos pelo Estado, que como você bem disse... Estão no orçamento do Estado. E geridos né? pelo município. Custeados pelo município. A Constituição fala em cooperação mútua, né? Mas parece que ela é só de um lado. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre a crise do Estado, como que isso afeta, né? A Juliana já começou, como que isso afeta no dia a dia do município. Daqui a pouco, no próximo bloco, você continue com a gente, é um instante só. O programa Ponto de Vista está de volta e você pode acompanhar toda a programação do canal Legislativo também pela internet. Basta acessar o site da Câmara Municipal, www.setelagoas.mg.leg.br. Na página da TV Câmara no Facebook, você também acompanha toda a programação, inclusive as reuniões ordinárias ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Sete Lagoas. A gente falava aqui, secretário, sobre, a Juliana citou aqui a questão do Estado, da falta de repasse do Estado para o município. Quanto desse repasse o município depende para fazer a máquina funcionar, para prestar o serviço que é devido ao município na questão de saúde, educação? Quanto é a dependência de Sete Lagoas hoje do recurso que era, né, digamos assim, para ter vindo do Estado, que não está vindo, secretário? Olha, na verdade, a maior fonte de recursos que os municípios, não vou falar que é a exclusividade de Sete Lagoas, que está passando por esse momento, são todos os municípios de Minas Gerais. A maior cota é o ICMS. Tá? E depois vem IPVA. Quer dizer, IPVA no início do ano, são 3 meses, mas durante o ano é lógico que é menor a arrecadação, mas existe. Agora, o ICMS, desses valores, quer dizer, eu já tenho que reter 20% Fundeb, tá? Que entra no cálculo no mínimo de 25%. Até para que as pessoas entendam, 50% do valor do IPVA, né, fica no município onde o carro está emplacado. Na verdade, teria que ficar. Teria que ficar, né? Só que Paga vai pro o governo Estado, arrecada o Estado isso, devolve. O governo arrecada e transfere. não está transferindo. Então, Deveria para o ser- público de casa entender, Marcelo, Era na pra verdade, ser. a pessoa paga aqui na cidade, Sim. ela paga o IPVA e paga o ICMS. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, parece assim, eu paguei para o município. Não, ele paga no município, mas vai para o Estado. Aí cai naquilo que a doutora Juliana falou. Na hora que é para voltar para o município custear suas despesas, o Estado não cumpre. Então, Na verdade... É apropriação indébita. Né? É apropriação indébita, né? Na verdade, o que a gente tem que entender é o seguinte, existe uma diferença entre repartição tributária, né, e repartição financeira, certo? Esses tributos são tributos do Estado, o ICMS e o IPVA. No entanto, está escrito lá na Constituição que 25% do valor do ICMS tem que vir para o município e 50% do valor do IPVA para o município. Então é o seguinte, cai na conta do Estado e tem um mecanismo de transferência para a conta do município, certo? O problema é que o governo do Estado está encarando esses recursos financeiros como seus e não são. Os recursos são constitucionalmente dos municípios. O não repasse configura crime de apropriação indébita.
É isso que é o grande mal hoje. Os municípios não estão sendo respeitados na sua autonomia, certo? Nós não somos mais entes federados, nós não somos mais respeitados como tal. Aí é o grande município mal. que fez o seu planejamento, né, com aquela expectativa de receber esse valor, não recebe, e o dinheiro sai da onde, secretário? A gente tem que melhorar, tem que fazer milagre, né? Tive que nós conseguimos chegar até novembro, a gama foi de novembro, tem um 13º dia 20, quer dizer, terça-feira que vem eu tenho a maior cota de ICMS, a gente espera arrecadar. Espera quer que dizer, o agora governo repasse. Repasse Em essa vez de cota. pagar o pessoal dele. Não está pagando também, né? Mas parece que é para Claro isso, que não tem né? projeção do 13º, acho que Porque a última parcela do ano passado vai ser agora que vai Se vencer. ele pagar, nós não pagamos, né? Vai ficar mais ou menos assim, né, cara? Na verdade, nós temos que ver aqui no município, Marcelo, você tem que cumprir. Chega aqui, por exemplo, no quadrimestre, o que eu enquanto fiscalização, eu tenho que cobrar, eles têm que me prestar conta. Então, ele tem que ter lá gastos 25% na saúde, ele tem que ter gasto percentual da educação. Então, quer dizer, fica a Câmara, que na sua função é clara, de fiscalizadora, cobrando para que não ocorra também o prefeito no crime de improbidade administrativa, porque se ele não cumprir os percentuais, que, por exemplo, hoje a pessoa fala, por exemplo, saúde está com problema, o município está cumprindo o percentual, mas quando fica o Estado, como agora tem mais de 17 milhões pendentes com o Estado, acaba trazendo aqui. Aconteceu, por exemplo, de insumos básicos que são do Estado, e ele não repassou para o município, no caso do diabetes. O município teve que comprar com dinheiro do município. Então, muitas vezes... É outra atrocidade, vereador. Porque tem que vir do Estado. Tem que vir do Estado. É garantido pela Constituição. Isso é repartição de obrigações. Porque o nosso pacto, ele tanto prevê repartições de receitas, como repartições também de obrigações. E obrigações de saúde é quem? A gente tem, né? No mínimo 15%. Justamente. E a gente tem também uma repartição da saúde, que é o seguinte, que é atenção básica, urgência e emergência, atenção secundária, né? E alta complexidade. É verdade. E hoje o município realiza praticamente tudo, sendo que atenção secundária e alta complexidade, dependendo do município, muitas coisas são de competência do Estado. E outra Só coisa... que o Estado não faz. Esses medicamentos que a Justiça determina, quem está assumindo isso? É o município. Chegaram um bloqueio lá numa conta nossa de 167 mil numa operação cardíaca. Quer dizer, por que não recorre ao Estado, que é a obrigação dele? E a gente fica imaginando... Aí o município tem que assumir. Lá Inclusive, nós temos parcelamento de 100 mil reais por mês. Eu entendo o seguinte... Com recurso próprio. Que uma sentença dessa, ela fere o pacto federativo. Por que ela fere o pacto federativo? Porque ela não prevê de onde que esse dinheiro vai sair. Se o Pacto Federativo prevê que essa cirurgia de alta complexidade, por exemplo, é de responsabilidade do Estado, e a Justiça determina o município a pagar, fere o Pacto Federativo. Mas eu acho que é mais fácil você cobrar do município. Quem que acha o governador? Só acha o prefeito, o danado do coitado do prefeito. Claro. E o que os municípios podem ou devem ou teriam que fazer, né, para tentar recorrer a isso? Tem hoje tem buscar justiça? Com relação assim, eu entendo, sabe, que os municípios, hoje eu até conversei com o prefeito, eu falei, olha, prefeito, com todo respeito que eu tenho, mas esses prefeitos estão muito frouxos. Por quê? Eu acho que tem que fazer os municípios são a base da nossa federação. Se os prefeitos se unirem para reclamar os direitos que são dos municípios, de uma forma ordenada, né? Claro. De uma forma, por exemplo, com relação a não repasse do ICMS, seria interessantíssimo, né, a propositura até a manifestação da União contra uma possível intervenção federal no estado de Minas Gerais, por exemplo, né? Outros exemplos típicos que a gente tem, por exemplo, esse ano foi aprovada a Lei Complementar 157, né, que prevê, inclusive, eu nem sei se o orçamento prevê essa arrecadação aqui de ISS para o ano que vem, que seria o ISS de cartões de crédito e débito e planos de saúde. Sim. Isso já está estimado no nosso orçamento. Veja bem, olha a complicação disso. Isso já está estimado no nosso orçamento. E existe, Cássio, uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelas instituições financeiras e pela Associação dos Planos de Saúde, querendo desconstituir essa cobrança para o ano que vem. E existe uma movimentação política séria para que isso aconteça.
Eu queria Então também nós temos aí mais um golpe prestes a ser dado em cima do o município. ISS de cartão de crédito tem um movimento também na esfera federal de se criar um fundo para isso e distribuir para os municípios. Sim. Aí Na você verdade- pode pegar a Constituição e rasgar. Na verdade, estão um monte de Código leis que a gente tributário vê nosso, que não pra quê? está sendo cumprida É. pelo próprio Estado. Né? Não, assim, é a federação que diuturnamente trabalha contra a federação, né? Porque quando você trabalha contra o pacto federativo, você trabalha contra a federação. E, por exemplo, uma coisa assim que teria que ser super tranquila seria, por exemplo, a parte do IR, do imposto de renda retido na fonte aqui dos municípios, é receita constitucional dos municípios. Sim. Certo? Sim. No entanto, nós temos hoje orientação da Receita Federal do Brasil que isso não vai ocorrer mais. Como? Que orientação que é essa? Então, assim, a gente está sendo golpeado diuturnamente. E só uma força política coordenada e antenada nessas questões que são macro, né, que são são questões de supremacia dos municípios, seria capaz de coibir tanta movimentação para golpear os municípios. Então, Aí se fala numa falência de vários municípios devido a essas questões que hoje nós estamos vivendo, né? Porque a partir do momento que do município, é claro, porque nós vivemos na cidade, no município, nós não vivemos na federação, nós vivemos no município. Então cabe ao município dar ao cidadão, que por sua vez paga o seu imposto, e ter o seu imposto em retorno de serviço. Claro que a população está no direito de cobrar esse retorno de serviço. Mas, por outro lado, nós vimos essa burocracia, ou esse crime, na verdade, de o Estado, naquilo que ele tem que repassar, ele não repassa. Então fica o município tapando fogo, ou jogando água no fogo, ou colocando mais fogo para ver se a coisa funciona, enquanto que o Estado não fazendo a competência dele de repassar. E nós ainda temos mais um agravante. O Fundo de Participação dos Municípios uma das principais composições dele é o IPI, né? E imposto de renda. O IPI, imposto de renda. Mas sempre que o governo federal e o IPI, ele tem uma participação maior no Fundo de Participação dos Municípios. Sim. Mas sempre que o governo federal quer fazer alguma gracinha, ele faz com o IPI, que é o imposto que é repartido no Fundo de Participação dos Municípios. Mais um golpe por via reflexo aos O que municípios. ela está falando é quando o governo dava Isenção de IPI, linha branca, de de IPI, carro. né? Para carro. Para carro, para Ele não compensou, geladeira. ele tinha que compensar isso com o Tinha município. que comprar isso. Só que ele não fazia. Nunca Verdade. Daqui a fez. pouco a gente vai falar o que isso vai impactar no orçamento que foi apresentado aqui na Câmara Municipal, que prevê várias obras na cidade, né, para os próximos anos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você continue com a gente, é um instante só. O programa Ponto de Vista está de volta pela TV Câmara e a gente falava, né, no bloco anterior sobre essa questão da falta de repasse do governo do Estado. O vereador Milton Martins, que é presidente da Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara, presidiu recente audiência pública aqui, onde o Executivo apresentou o orçamento e as metas para os próximos anos, né, vereador? De acordo com o que foi apresentado aqui na Câmara Municipal, o plano plurianual, né, da Prefeitura prevê 44 programas e mais de 200 ações que deveriam acontecer nos próximos anos. Eu falo deveriam porque como que vai acontecer se não tem dinheiro, secretário? Se o Estado não repassar, essas ações, elas infelizmente não sairão do papel como previsto? Olha, fica difícil, nessa incerteza que a gente vive. O ICMS, pode ter certeza, que ano que vem deve ter uma queda de uns 7 milhões para Sete Lagoas. Você já estuda, porque o que arrecada-se esse ano, você consegue pelo VAF, 2 anos após. Quer dizer, o índice nosso ainda dá para equilibrar, mas vai ter uma perda mais ou menos de 7 milhões. Quer dizer, que é menos de 7 milhões nós vamos ter para trabalhar. Quer dizer, a esperança nossa é o quê? Cartão de crédito e ISS. Tanto que nós fomos aumentados em torno de... Não, a gente tem que trabalhar assim. O negócio falou, é em casa. Tem que sentar, pondo do lápis fazer as contas. Então a gente vai tentar recuperar no ISS, né? Com cartão de crédito e plano de saúde. Mas também é uma incógnita, né? É uma Nós não sabemos
Quanto vai ser a arrecadação? Porque é a primeira vez, é a primeira vez. Não prevê a movimentação. Não é só isso. A movimentação para, inclusive, barrar essa possibilidade de arrecadação é muito grande. Então. E as notícias que a gente recebe de reuniões que estão acontecendo em Brasília a respeito disso é que, mesmo que nada aconteça, as operadoras de cartão de crédito vão depositar em juízo os valores para depois resolver como que isso vai acontecer. Ou seja, o município não põe a mão no dinheiro o ano que vem. Então, assim, se isso se verificar na prática, a gente tem também uma projeção de receita que não vai ser Pode cumprida. acontecer. Né? Mas eu quero Pode ajudar acontecer. aqui o Só Marcelo. para lembrar aqui um pouquinho, 2016 falava-se em arrecadar 750 e poucos milhões. Na verdade, nós temos uma projeção para 2018 de 766. Então, se fosse para se projetar baseado em 2016, nós já deveríamos ter ido para arrecadação de 800 e tantos milhões. Claro. Mas nós não estamos ainda na arrecadação, voltando praticamente na arrecadação de 2016, quer dizer, o que foi projetado. Então, na verdade, não está-se uma arrecadação otimista, é o que eu sempre falei, porque o otimismo fica dependendo do Estado também cumprir obrigação, da Federação cumprir obrigação, mas tem que ser bem equilibrado, porque se não for bem equilibrado, nem isso a gente pode projetar para gastar. Então essa é a grande realidade. Então, a crise está fazendo isso tudo com a gente. Você muda até o planejamento, Sim. você procura até ser mais eficiente. Já que a receita não entra, você tem que fazer o quê? Reduzir. Você tem que reduzir gasto. Sobre o cartão de crédito que ela fala, já existe essa cobrança. Os municípios não recebiam, ficavam concentrados em São Paulo, não sei se é Bauru, Barueri. Todo o ISS ia para lá. Claro, de direito, os municípios reclamaram isso. O endereço tributário, onde que ele está gastando, sendo município, é direito do município. Tá? Isso já acontece em obras, tá? Se tem uma construtora fazendo alguma obra para o município, o ISS é retido aqui. E a mesma situação para o cartão de crédito. Agora, diante disso, do governo federal, com esse movimento todo, eles estão querendo criar esse fundo para distribuir esse recurso. Isso aí é uma afronta à lei, à Constituição, né? Então fica difícil você projetar alguma coisa. Fora Diante isso, disso, Já se prepara uma demanda? Para que, dos municípios, para que sejam cobrados do seu Estado de uma forma mais eficaz? Hoje teve um movimento na Assembleia, na parte da manhã, às 11 horas. para combinar prefeito, secretário... ICMS, né? Isso. Para ICMS. Sim. Com relação ao ISS dos cartões de crédito, eu entendo, inclusive, que a CNM, que seria uma confederação que teria que representar os municípios, hoje age contra os municípios. Porque ela encabeça essa ideia fantástica, né? Tá lá junto, pensando essa ideia fantástica de se criar um fundo, né, para que seja depositado todos os valores e a raposa cuidar do galinheiro, porque esse fundo será administrado será administrado pelas operadoras de cartão de crédito. Então, veja bem, uma instituição que tem, né, no convênio que é assinado com os municípios a prerrogativa de representar os prefeitos, admitir, pelo menos se conversar a respeito de uma afronta dessa ao município, para mim é uma, a gente fica sabe, A gente fica preocupado, daqui um dia vai ser IPTU, tudo. O governo vai querer controlar tudo, criar um caixa único. Agora, secretário, nem falando mais com relação a obras, diante da gravidade de tudo isso que foi falado. Até quando o município aguenta sem mexer na folha? Olha, sem mexer na folha, a gente está até fazendo as revisões lá em relação à folha de pagamento. Se a receita cai, que ela é base de cálculo para gasto pessoal, vai ter que haver redução. Na verdade, a folha de pagamento ela é um percentual, né? Ela tem um limite prudencial. Se cai a arrecadação, automaticamente tem que cair a folha de pagamento. Porque senão você extrapola, o limite prudencial. Quer dizer, a gente cria uma expectativa às vezes, eu sempre tenho falado, eu acredito que ano que vem, que esse ano, com toda sinceridade, a crise está pior. Nós estamos esse ano está difícil, estou achando mais difícil que ano passado, muito difícil. Porque, você vê, o ICMS ano que vem cai, só que a gente mais ou menos percebe isso. Mas só que esse ano a gente não recebe. Quer dizer, e os compromissos que a gente tem, né? Pelo que você acompanha, Juliano, tem como piorar?
Tem. Tem? Tem. O Brasil, ele é um país maravilhoso para piorar as coisas, né? O pessoal, a Câmara dos Deputados tem uma habilidade para piorar as coisas, o Senado é uma habilidade fenomenal, fica até impressionado, que eles conseguem sim piorar. E o Judiciário, né, no controle de constitucionalidade, aí pode vir a piorar ainda mais se der uma liminar, por exemplo, para os municípios, a favor das administradoras de cartão de crédito. A ADIM já está lá com pedido liminar, O lobby é muito suspendendo, grande. por exemplo, Essas a acontecem. cobrança desse ISS aqui nos municípios. Então, tem como piorar sim, e eu só acredito numa organização política forte dos prefeitos. É a única coisa que eu acho que as mudanças têm que partir do município. É o que eu digo para os prefeitos que eu trabalho. Se vocês não se unirem, né, e não se munirem de informações a respeito do que está acontecendo, porque às vezes o prefeito vai lá numa reunião dessa e o que é passado para ele é o seguinte: olha, nós estamos aqui ajeitando uma forma de vocês receber isso sem ter trabalho nenhum. Mas não é isso que está acontecendo, na verdade. Né? Então, Cássio, eu acho assim que os prefeitos têm que ter maiores informações a respeito do que está acontecendo nesses constantes golpes à autonomia financeira dos municípios. Então, Né? deixa eu completar aí, igual eu te falei da repatriação. A expectativa era 9 milhões para Sete Lagoas, quer dizer, ouviu isso lá em Brasília de alguém. Para Sete Lagoas é 9 milhões. Veio 200 mil. Quer dizer, eu Já não falava tava, dessa eu repatriação já não- em 2016. Sim, eu já não estava contando com esse dinheiro. Tanto, toda cálculo, toda projeção que a gente fazia, com folha de pagamento, com os compromissos, eu nunca contei com esse dinheiro. A gente vai acompanhando, a gente percebe que Não dá pra muita contar. demagogia, né? É, muita demagogia, Por não isso dá que eu para falo contar. que Eles quando- estão falando aí que em janeiro começa o refis, né? E Isso. começa a vir para cá uma parte do refis. Eu não acho que os municípios devem contar com R$1 desse refis enquanto ele não cair na conta. E sabe que nós temos ainda uma outra bomba em Sete Lagoas? Não seria uma bomba, seria a solução, que é a questão a construção do hospital regional. Porque hoje o hospital regional, para se manter, nós não estamos falando aqui para equipar, não, para se manter, em torno de 21 milhões. Então seria o tripartite, né? Seria 7 para o governo federal, 7 para o governo estadual e 7 para o município. Além do município não ter esses 7 milhões, porque você imagina que nessa receita ele teria que ter mais 7 milhões para gerir o hospital regional. Para o investimento, Para o né? investimento, ele ficaria, depois de todos esses escândalos aí do governo estadual e governo federal, ele ficaria dependendo e devendo, né? Porque a partir do momento que o hospital regional estivesse funcionando, ele teria que pagar todo mês 21 milhões para a operação do hospital. Aí ele pagaria os seus 7, ficaria esperando os 14, diante dessa situação aí, que hoje a Que saúde... não chegariam, e aí o município se afundaria mais ainda em dívidas e receberia ainda o título de incompetente. Verdade. Porque não conseguiu gerir o hospital regional. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo, sabe, vereador? Porque os prefeitos estão sendo intitulados como incompetentes, os prefeitos estão sendo considerados bandidos, né? Antes mesmo de qualquer apuração. Né? Claro, Agora, claro. o que se está fazendo nível federal e estadual com os municípios, pouca gente tem discutido. E eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Agora, Cássio, para a gente arrematar, diante disso tudo que foi falado aqui, né, a gente pode colocar aí no cenário municipal que a prefeitura está trabalhando definitivamente com os pés no chão, sem fazer, apesar de tudo que foi apresentado aqui em audiência pública relacionado a obras, a investimento, a prefeitura está trabalhando com o pé no chão e como a doutora Juliana disse, esperando cair os recursos para ver o que vai fazer, vivendo um dia de cada vez, digamos Sim, assim, Cássio? É isso mesmo. Nós estamos Até vendo- para tranquilizar a Claro. população nessa questão. A gente tem trabalhado com o pé no chão, sim, com muito estudo, muita cautela, contenção de gastos. Já foi expedido um decreto de encerramento de exercício, lá já tem várias medidas que já estão sendo tomadas, para justamente a gente não entrar, porque tem um compromisso do 13º, para a gente não poder extrapolar os compromissos nossos para o ano que vem. Nós vamos tentar todos os compromissos nossos ser quitados desse ano. Folha de pagamento, fornecedores, já está começando a ter problema com lixo, eu falo de pagamento, porque com essa falta de transferência do Estado, toda sexta-feira a gente cumpria com a Vina,
já estão começando a saltar uma semana, tá? Na expectativa que vai vir um recurso de a gente pagar. Quer dizer, esse tipo de controle eu ainda não consigo dominá-lo por causa disso, da incerteza, tá? Porque nós tínhamos um cronograma, dentro do cronograma que até hoje foi estabelecido, tudo certo, fornecedor em dia, folha de pagamento em dia, mas a partir do momento que essa incerteza de captação do recurso ICMS, eu já não posso afirmar mais nada. Tá? Aí porque a gente aumenta... já vinha já segurando, né? Aí mas aumenta só o trabalho. que, justamente porque eu tenho 38 anos de prefeitura, você nunca correu município sem repasse de ICMS. Nunca na história, nunca ouvi falar isso. É a primeira vez. Deve ser o seu caso também. A primeira vez que eu ouço falar também. É a primeira vez que eu ouço isso. E aumenta o trabalho e a responsabilidade do vereador, né? Principalmente da presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, né, Milton? Que na verdade, é um acompanhamento. Perto, né? E o que é interessante é que, a partir de agora, a partir desse início de ano, a gente também tem ficado mais próximo. Eu falo que eu conhecia um pouco da área, hoje a gente passa até a conhecer mais de tanto conviver. Por quê? Porque, na verdade, é naquela ponta. Se é no município que se cobra a obra, é justamente no vereador que está na comunidade, que quando a obra não acontece, a pessoa começa a xingar, são os vereadores. Né? O que os vereadores estão fazendo? Então, diante dessa calamidade do Estado para os municípios, a gente cada vez mais vai ser cobrado. E para isso, cada vez mais, eu costumo falar aqui na Câmara, que nós vamos ter que nos informar mais. Buscar, não aquela questão de dizer como político, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, mas conscientizar a população de que é necessário cobrar. E aí também vale para o ano que vem, até mesmo na hora de eleger aí o governador, de eleger a força política estadual e federal, é preciso a gente ter essa consciência de que o município só vai ser bem gerido se o Estado e a federação pagarem, arcarem com seus compromissos. Porque, na verdade, eles arrecadam. Tanto de arrecadação quanto de despesa, né? Começar a assumir o fórum lá, começar a assumir a polícia, saúde, né? Se eles começassem a assumir o que é de competência deles para mim para pagar, já ajudava bastante. Claro. Verdade. Então, podemos manter o pé no chão e viver um dia de cada vez, como foi dito aqui, bola para frente, né, secretário? Eu queria agradecer, vereador Milton Martins, pela presença mais uma vez aqui na TV Câmara, secretário Cássio Marcito Fazenda, que apesar dos pesares, né, secretário, tem feito um bom trabalho, digamos assim, mantendo a folha em dia, mantendo todo o cronograma que foi delimitado para o ano de 2017. Doutora Juliana, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Então, a recomendação é os prefeitos se unirem no movimento cada vez mais forte, doutor, para tentar cobrar do Estado e da União? No movimento político sério, né, e não politiqueiro, eu digo um movimento, né, que tem uma discussão sobre a política da cidade mesmo, né, das cidades. E Minas Gerais é um estado muito forte. Se a gente começar por aqui, né, nós temos aqui 853 municípios. Então, se a gente começar por aqui, já é um bom começo. Acho que se os prefeitos se unirem e se organizarem, a gente tem aí uma chance de sair desse buraco. É o que a gente torce que aconteça. Você que acompanha a programação da TV Câmara, até o próximo ponto de vista. Até lá.